bem-vindos à terceira videoaula de expressão escrita. Sou a Major Ana Luísa, professora de português da seção de idiomas da ESEME. Esta aula se destina a você, aluno do CP-ESEME, e aos oficiais participantes do PEP. Ela tem por objetivo auxiliar os senhores a escreverem de forma clara, objetiva, coerente, coesa e gramaticalmente correta. É através do estudo do material disponível pelo CP-ESEME que os senhores terão um melhor aproveitamento das suas capacidades nesta disciplina e, consequentemente, obterão sucesso no concurso de admissão à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O sumário aqui presente é a continuação do que desenvolvemos na aula anterior. A introdução, que estamos fazendo agora, a expressão escrita. Nós continuamos no parâmetro de correção. Um dos parâmetros de correção é objetividade e o outro clareza. Já falamos de coerência e coesão. E correção gramatical fica para uma próxima aula. Como o conteúdo é vasto, abordaremos nesta videoaula especificamente, então, esses dois parâmetros, objetividade e clareza. Você já fez alguma redação em que o comentário do corretor foi: falta clareza das ideias, texto confuso, falta de coesão, parágrafo confuso? Pois bem, é muito ruim quando lemos algo e não entendemos com exatidão o que aquele escritor quis dizer. Os argumentos se emendam uns nos outros, uma nova ideia surge a cada vírgula e, em um mesmo período, o parágrafo parece não ter mais fim. Uma redação é clara quando há transmissão do conteúdo ao interlocutor, de maneira que este compreenda a mensagem. Logo, redações mais concisas, ou seja, objetivas, tendem a possuir mais clareza. A objetividade é um fator importante, pois dá ao texto um valor universal. Por isso, geralmente, o enunciador não aparece, porque o mais importante é o assunto em questão e não quem fala dele. Portanto, não se utiliza a primeira pessoa do singular. A ausência do emissor é importante para que a ideia defendida torne algo partilhado entre muitas pessoas, sendo admitido o emprego da primeira pessoa do plural, pois esse não descaracteriza o discurso dissertativo. Por não estarmos trabalhando com um texto literário, é melhor utilizarmos palavras de sentido denotativo, ou seja, sentido real, e não conotativo, ou seja, sentido figurado. As palavras de sentido conotativo ou figurado caem melhor nesse outro tipo de texto, no texto literário. A denotação, ela aumenta a objetividade. Devemos evitar palavras muito rebuscadas que denotem um artificialismo da linguagem. Vejamos algumas expressões a serem evitadas, como no exemplo: estribado no escólio do saudoso mestre baiano, o pedido contido na exordial não logrou agasalho. Realmente, esse é um exemplo bem forte do artificialismo da linguagem. No filmete a seguir, de forma lúdica, verificamos esse tipo de linguagem rebuscada e artificial. Poucas coisas me irritam tanto quanto tautologia. Vocês sabem o que é tautologia? Você sabe, não? Sei, faço há 1 ano e meio a peça, eu já aprendi. A tautologia é a repetição de uma ideia na mesma expressão, mas com palavras diferentes. Redundância, pleonasmo. Ah! É mesmo, é? Redundância. Por que você não fala redundância, pleonasmo assim de cara, que todo mundo entende logo? Você gosta de aparecer e falar bonito, né? Parecer falar bonito não, tenho culpa se eu sou culto. É, tá com o livrinho aí?
Ele adora falar rebuscado, falar chique. Mas aí eu vou cantar tudo empolado, Caicai Balão. Aí você vai cantar pro seu filho essa sua versão, gosta de aparecer, né? Falar bonito, vai cantar pro filho Caicai Balão. Canta, papai, pra eu ouvir. Aí ele vai cantar. Precipita, precipita, aerostato mais leve que o ar. Precipita aqui na palma dos meus artelhos superiores. Não vou me deslocar até lá, não vou me deslocar até lá. Tenho medo de ser atingido por objetos contundentes. Por isso, garotos com assim, insuportáveis. Aproveitando que você tá no embalo, como seria eu cantando, por exemplo, Atirei o Pau no Gato? Tirei o pau no gato? É simples. Arremessei o projétil felino, porém o felino não veio a falecer, ser progenitora Francisca, ficou estupefacta, pelo som emitido pelo animal. Onomatopeia referente aos felinos. Obrigado, amigos. Obrigado. Exausto. Agora é Godzilla. Aproveitando que você está no embalo, como seria eu, por exemplo, cantando O Sapo Não Lava o Pé? O sapo não lava o pé. O dendrobata não pratica higiene pedicular. Não pratica porque não é de seu feitio. Ele habita em região lacustre, não pratica higiene pedicular, porque não é de seu feitio. Que mau odor proveniente dos artelhos inferiores. É claro que o filmete demonstra uma sátira quase real. É um exagero. Mas há realmente pessoas que escrevem palavras desconhecidas para mostrar conhecimento, o que pode soar artificial e até mesmo atrapalhar na clareza do texto. Outros defeitos do texto que devemos evitar. O gerundismo, a utilização de gerúndio exaustiva, as frases feitas, o queísmo. O jornalista que redigiu a reportagem, que apareceu no jornal, receberá o prêmio que todos desejavam. Que. A cacofonia, porcada, boca dela, essa fada. O eco. É possível a aprovação da transação sem concisão e sem associação. O coloquialismo. As ambiguidades. No caso das ambiguidades, tenham cuidado. O que é a ambiguidade? A ambiguidade acontece quando uma oração pode ter mais de um sentido. Por exemplo, peguei as chaves da Ana. Aí causa dúvida. Peguei as chaves que estavam com a Ana ou as chaves que pertenciam à Ana? Outro erro, outra coisa que devemos evitar é a polissemia. Uso de palavra com vários significados. Mais um erro, neologismos. Palavras novas, inventadas. Vamos deixar para inventar as palavras quando formos escrever textos literários, poesias, não nesta situação. Outro problema são os arcaísmos ou as gírias. Muito bem, como deve ser um período adequado? O período adequado, ele deve ter frases curtas, máximo de 3 orações por período. Lembre-se sempre de não ser prolixo, ser conciso. Seja direto ao apresentar a ideia. Busque ser claro. Procure usar a ordem direta, sujeito, predicado e complemento. Use a voz ativa e evite gerúndios. Deve sempre usar a ordem direta na estrutura textual. Olha como fica a ordem inversa. Descontraídos,
alegres e peraltas, na sala os garotos estão. Fica muito mais claro a ordem direta. Os garotos alegres, descontraídos e peraltas estão na sala. Os garotos, sujeito simples, estão na sala, predicado nominal. Alegres, peraltas e descontraídos, predicativo do sujeito. Na sala, adjunto adverbial de lugar. Muito bem. Portanto, um parágrafo adequado, ele deve conter o processo de elaboração consistente e progressivo. Uma boa redação pede planejamento, organização e, dessa forma, clareza na abordagem inicial, conteúdo argumentativo adequado, unidade coerente e coesa entre as ideias, objetividade. Então, vejamos o que seria essa clareza na abordagem inicial. Quem lê uma redação não pode se irritar e ficar procurando reler várias vezes para compreender uma simples ideia. Logo, dependerá de seu início, que é a porta de entrada, mais claro possível. Seja sempre direto e vá logo ao assunto, nada de ficar rodeando. Apresente sua ideia principal, a sua tese, a sua abordagem sobre o assunto da redação. Por exemplo, no texto a seguir, verifica-se clareza quanto ao tema que será desenvolvido. O tema, segundo o Ministério da Educação, será de ordem social, científica, cultural ou política. Agora, algumas dicas que podem auxiliar. Atenção ao tema proposto. Nunca copie textos motivacionais, que também trazem um artificialismo de linguagem. Selecione o que for mais adequado para a prova. Não escreva sobre o que você não conhece. Pense em quem vai ler, o seu examinador. Organize seu tempo. Planejamento, redação e revisão. Isso é muito importante. Elabore um rascunho e faça a revisão ao final. Evite fórmulas pré-estabelecidas. Siga o fio condutor de seu pensamento. Utilize uma lógica coerente. Evite expressões da língua falada. Não busque impressionar o examinador. Tese, argumentação e conclusão interligadas com a ideia central do texto. Isso é muito importante. Faça a letra legível, a letra cursiva legível. Respeite as margens. O texto ele deve ter uma estética. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Repetir ideias, mudando apenas as palavras, resulta em redundância. Seja direto. Não faça parágrafo inicial com período único. Use ordem direta. Não seja criativo. Escreva o que for pedido. Esse não é um momento de criatividade. Para concluir, deixo àquele que me escuta um conselho prático. Antes de escrever, arrume suas ideias, fazendo um esquema ou simplesmente uma lista de ideias que precisam ser colocadas no papel. Depois, agrupe-as de acordo com a relação existente entre elas, para que no texto fiquem também associadas. Não tente passar as ideias de acordo com o que vão aparecendo em sua mente, pois o fluxo mental é intenso. Fazendo assim, de forma calma e organizada, o aluno já terá dado um grande passo em direção à clareza e objetividade textual. Até a próxima aula e um bom estudo!